O que a gente sabe sobre reta numérica? Para a direita, os números são positivos e eles crescem à medida que, né, vai aumentando, vai distanciando do zero. Para a esquerda, os números são negativos e eles decrescem. Quanto mais próximo do zero, maior o número é. Ou seja, quanto mais distante, menor o número é. A gente tem que o número zero é a origem e essa setinha, esses 3 pontinhos aqui, sinaliza o quê? Que essa reta, ela continua, os números continuam. A gente sabe, misturando agora o conceito de números reais, eles são infinitos. Então, tem infinitos números depois do 4, depois do menos 4. É interessante de dizer que nesse espaço aqui entre dois números, por exemplo, entre o menos 1 e o menos 2, a gente tem infinitos números decimais. 0,1, 0,01, 0,001 e por aí vai. Vamos localizar agora esses números, esses pontos que estão aqui. Então, o ponto A, menos raiz quadrada de 2, ela vai estar localizada entre o menos 1 e o menos 2. Então, eu vou colocar aqui, ela está um pouco mais próxima do menos 1 do que em relação ao menos 2. Vou colocar um pouquinho mais para cá. Esse daqui, e foquem sempre aonde a gente coloca o ponto, ele tem que ser exatamente em cima da reta, tá? Esse daqui é meu ponto A. Meu ponto B, menos 2,5. Menos 2,5 eu vou localizar entre o menos 2 e o menos 3, mas exatamente no meio, tá mais ou menos aqui. Esse daqui é meu ponto B. O meu ponto C tá em 0. Tá aqui. Esse é meu ponto C. O meu ponto D, menos 0,8. Então, tá entre o 0 e o menos 1. Mais próximo do menos 1. Tá mais ou menos aqui. Esse é meu ponto D. O ponto E tá em cima do menos 1. Vou fazer ele de cor de rosa para a gente poder variar e enxergar. Então, o meu ponto E, ele está em cima aqui do menos 1. Esse é meu ponto E. Meu ponto F é menos 38 nonos. Isso daqui dá aproximadamente menos 4,222. É uma dízima periódica, né? Então, vou localizar na reta. Menos 4,222, passou um pouquinho de menos 4, tá mais ou menos aqui. E aí eu localizo aqui, então, esse é meu ponto F. O ponto G vale 3. O ponto H é 1 inteiro e meio. A gente poderia pensar que é 1,5 de olhar assim, ou eu posso trabalhar com aquele conceito de fração mista, né? Transformar essa fração mista em uma fração imprópria. Então, eu multiplico 2 por 1, 2 vezes 1, 2, mais 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. E aí, aqui ficaria 3 meios, que a gente também sabe que é 1,5. Ou eu poderia enxergar daqui já, né? Então, fica a critério de vocês, como vocês enxergam. 1,5 tá exatamente na metade, entre o 1 e o 2. Então, aqui é meu ponto H. Localizamos, muito fácil. E aí, tem algumas observações aqui para a gente poder fazer. Primeira coisa, se a gente escolher 2 números naturais quaisquer, o resultado dessa subtração entre eles, em qualquer ordem, sempre será um número natural. Muito fácil de verificar. Se a gente pegar o número, sei lá, 3 e 4, aí eu vou fazer subtração 3 menos 4 e 4 menos 3. 3 menos 4 é menos 1, 4 menos 3 é 1. Então, significa que varia, né, aqui o resultado. Tá dando número inteiro, não tá dando número natural, nem sempre. Então, dependendo dos algarismos que você escolher, a ordem que você escolher, pode não dar um número natural. Na multiplicação, isso não vai acontecer. Todos os números que eu multiplicar dentro do conjunto dos naturais, 3 e 4, 10 e 20, 5 e 4, 5 e 30, sei lá, qualquer número que você pensar que for natural e multiplicá-los, quaisquer que sejam eles, essa multiplicação, o resultado vai ser, sim, um conjunto dos números naturais. Vai ser um número que está presente lá dentro. Se eu pegar 2 números naturais e adicionar esses números, o resultado também
está dentro do conjunto dos naturais. Agora, se eu dividir, não. Ainda que dentro do conceito do 3 e do 4, se eu pegar 3 e dividir por 4, dá uma fração. Se eu pegar 4 e dividir por 3, dá outra fração. Então, assim, nem sempre. Quando eu tenho dois números naturais e eu divido esses dois números, não necessariamente o resultado vai ser um número natural, vai ser um número racional. Aí sim. E aí é o que está escrito aqui. No segundo caso, escolhendo dois números inteiros quaisquer, o resultado da adição entre eles será sempre um número inteiro? E a da subtração? E da multiplicação? Olha, a gente já viu que a gente pegando o número aqui, na adição, multiplicação e subtração, realmente vai ser um número inteiro. Se eu pegar 3, de novo, 3 e 4. Aí se eu fizer aquela continha, vai ficar 3 menos 4, menos 1, 4 menos 3, 1. Então, realmente, a gente pode ter, sim, realmente acontece de ser um número inteiro, quando a gente subtrai, quando a gente soma, quando a gente multiplica. Mas e na divisão? A divisão acontece a mesma coisa aqui, vai ser um número racional. Então, nem sempre, né? Quando a gente pega dois números inteiros, vai gerar um número inteiro, não necessariamente, mas sim um número racional. Por conta das frações, dos decimais e tudo mais. Agora, o terceiro caso aqui. Entre dois números racionais quaisquer, será que a adição, subtração, divisão e multiplicação resultarão sempre em um número racional? Sim, se a gente pegar uma fração e dividir por outra, a gente vai ter uma, né, ou uma fração ou um número inteiro, enfim, mas que na verdade a gente sabe que nada mais é do que uma fração. Agora, na hora de extrair raiz, não necessariamente, né, a raiz quadrada vai ser um número racional. Se eu pensar no número 2, por exemplo, quando eu extrair a raiz quadrada de 2, eu sei que é um número, uma dízima não periódica. E aí, com isso, a gente tem que é um número irracional. Então, às vezes, no caso da gente extrair raiz quadrada de número que não é quadrado perfeito, a gente não está pertencendo ao conjunto dos números racionais. Ela pode ser irracional, né? Então, vamos concluir aqui. Sempre que a gente tiver um conjunto e a gente pegar dois números lá dentro desse conjunto e fizer uma adição, por exemplo, e o resultado, vamos supor, dentro do conjunto dos inteiros. Eu pego dois números quaisquer desse conjunto dos inteiros e eu adiciono esses dois números. O resultado dessa adição vai ser um número inteiro. Significa que o conjunto dos inteiros ele é fechado para a adição. Da mesma forma que os números naturais também, eles também são fechados para a adição. Os números racionais, eles são fechados para a adição. Agora, não acontece, por exemplo, se eu pegar números naturais, eles não são fechados para a subtração. Porque a gente lembra do exemplo do 3 e do 4? Se eu mudar a ordem, aí ó, aqui significa que ele tem uma necessidade de extensão na hora de subtrair. Por quê? Porque eu preciso, o resultado já não é um número natural, ele é um número inteiro. Agora, vamos lá, aplicar esse conceito que a gente aprendeu hoje, nesse minuto aqui. O conjunto dos números naturais, ele é fechado para a adição e para a multiplicação, a gente viu isso. Enquanto que ele não é fechado para subtração e para a divisão. Assim, no caso da subtração, faz necessária a extensão para o conjunto dos inteiros. No caso da divisão, faz necessária a extensão para o conjunto dos racionais. Que o resultado, por exemplo, do 3 e do 4, se eu dividir 3 por 4, dá um número decimal. Ou se você quiser enxergar como uma fração, que na verdade é a mesma coisa, né? Nesse caso, então tá tudo certo. Número inteiro, ele é fechado para a adição, ele é fechado para a multiplicação e para a subtração. Agora, ele não é fechado para a divisão. Nesse caso, ele faz necessário a extensão para o conjunto dos racionais, que acontece no 3 quartos, por exemplo, né? Números racionais, ele é fechado para a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Agora, ele não é fechado para
a radiciação, em especial aqui, vamos dar ênfase que a gente viu de exemplo, a raiz quadrada, né? E aí, sabendo que a radiciação a gente consegue escrevê-la em forma de potenciação, ele também não vai ser fechado para potenciação. Uau!